Olá, gente. Vamos explorar aquela atividade que eu coloquei na semana passada. Então, era sobre variação linguística, certo? Eu coloquei 3 textos, não sei se vocês lembram, depois vão dar uma olhadinha, né? O primeiro texto, o chamado texto 1, era de Graciliano Ramos, que era um fragmento de uma obra chamada Infância, certo? Então, o segundo texto era desse autor, Patativa do Assaré, e o terceiro texto de Paulo Lins. E hoje nós vamos comentar um pouquinho a partir das questões. Então, a primeira pergunta que eu fiz lá foi: que informações você tem a respeito dos autores desses fragmentos? Então, independente da pesquisa que vocês fizeram, eu fiz uma anotação aqui e um comentário, né? Então vamos ver aqui. Sobre Graciliano Ramos, escritor alagoano, sua obra integra a literatura da década de 30. Ele pertence aos autores da geração de 30 e as obras dessa geração vão até mais ou menos 1945. Ele é nordestino, ele é um dos escritores mais importantes. Todo aluno de qualquer cidade, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, todo lugar estuda sobre Graciliano Ramos devido à sua grande importância. Ele exprimiu com perfeição a dura realidade do nordestino. Escreveu Infância, Vidas Secas, Caetés e outra infinidade de obras. Ele é considerado pelo seu poder de síntese. Ele diz em uma única linha muitas coisas. Então, a sua obra, quando se lê e se tenta tirar excessos, não é possível tirar excessos, porque ele diz o máximo de coisas com o mínimo de palavras. Vamos ver só um trechinho aqui da obra e depois eu vou para o outro autor. Só um trechinho aqui para você ver. Apareceu uma dificuldade insolúvel durante meses. Como adquirir livros? No fim da história do lenhador, dos fugitivos e dos lobos, havia um pequeno catálogo. 5, 6 tostões o volume. Tencionei comprar alguns, mas José Batista me afirmou que aquilo era preço de Lisboa, em moeda forte, e Lisboa ficava longe. Vou parar por aqui no trechinho. Quero dizer que Graciliano Ramos, ele se expressa com a norma culta, a norma padrão da língua, que é considerada um nível bem elevado de língua, certo? Agora vamos ver, já que a gente está falando de variedade linguística, né? Então estou dando esse diferencial, mostrando o que é que um autor aqui se difere do outro. Então agora vamos ver um pouquinho sobre o próximo autor, Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, nesse texto, vou logo ler o trecho. O trecho começa assim, o texto se chama Zé Fulô e João Maurício. Zé Fulô falou assim: meu amigo João Maurício, eu agora fiquei certo, que nós já estamos bem perto de sair do sacrifício. Eu ontem ouvi um comício de um doutor que é candidato, hoje homem sério e muito exato, e ele garantiu que agora vai haver grande melhora para o pessoal do mato. Então, veja que esse nível de linguagem é bem diferente do nível de linguagem que estava lá no texto de Graciliano Ramos, não é? Por quê? Porque esse homem aqui é um homem do campo, é um caboclo, né? Que pode ser chamado também. Então, Patativa do Assaré é cearense e ele retrata um pouco a realidade, um pouco não, ele retrata muito a realidade do lugar onde ele vive. Vamos ver aqui um pouquinho. O nome é datado por Antônio Gonçalves. Esse aqui é uma espécie de pseudônimo, apelido, né, artístico. Então, o nome dele original é esse. Um dos nomes mais famosos da poesia popular e da literatura de cordel. Seus poemas ficaram conhecidos em todo o país. Olha a importância do autor, viu? Seu livro mais conhecido é Cante Lá que eu canto cá. O autor é cearense e ele coloca no poema a fala do homem da roça. Então é muito importante. Ninguém pode dizer
que um autor, só porque coloca na fala do seu personagem a forma de falar do homem da roça, não tem importância, certo? Só para você compreender que a língua portuguesa, ela mostra para o aluno e para a comunidade um todo que cada uma das formas de falar são importantes. É importante cada uma das formas. Ó, vamos ver o texto 3, porque eu vou falar sobre o autor Paulo Lins, que é o autor do texto 3. O texto 3 era o cotidiano de umas pessoas que falam gíria, certo? Vou ler só um trechinho aqui, ó. Tu tá é de conversa fiada, rapá. Coração de malandro bate é na sola do pé e não desperta não. Fica sempre na moita. Pô, mina, já viu falar em amor à primeira vista? Então, esse foi um trechinho que eu fui exatamente para a parte onde tem a língua daquele grupo, né? Daquele grupo de pessoas. Então, quem é Paulo Lins, que é o autor aqui? Vocês já ouviram falar numa obra que a Rede Globo adaptou para a televisão, que foi o Cidade de Deus? Então, primeiro foi um filme e depois foi uma série. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Carioca, o autor é carioca, é pesquisador e professor. Ficou conhecido em 1997 com seu primeiro romance, Cidade de Deus, que conta a história de uma população que tenta sobreviver em meio à violência, injustiça e ao medo que marcam o cotidiano das periferias. Então, essa é a primeira parte. Essa parte está concluída. Sim, antes de dizer que está concluída, eu quero falar que essa forma de falar aqui também é considerado um dos níveis da língua, né? Por quê? Porque a variação linguística explica que existe a norma padrão, existe o falar do homem do campo, existe o falar de grupos sociais, como pessoas que praticam esporte, têm uma profissão. Então, por exemplo, o skatista, o surfista, ou então a pessoa que faz um estilo de música como rap. Então, essas pessoas, elas têm um modo de falar. E a língua tem que respeitar todas. Nós temos que ter o cuidado de adaptar. Usar a língua apropriada para o momento. Tá bom?